A palavra que Deus colocou para ministrar o seu coração nessa noite é: vencendo o medo. Vencendo o medo. Eu quero que você entenda que nessa noite o medo é um agente paralisante de muitos impossíveis. Eu quero convidar você a lembrar que você não será, você é um vitorioso. Amém? Abra comigo Romanos 8, quero ler do versículo 26 até o versículo 37. Romanos 8, do versículo 26 até o versículo 37. Eu gosto especialmente da carta de Paulo aos Romanos. É uma das cartas mais eruditas do apóstolo. É também uma carta onde ele expõe o evangelho com muita clareza e nos seus pormenores. Tem quem chame Romanos de o Evangelho segundo Paulo, só para vocês terem uma ideia do quanto essa carta ela é especial. É interessante que quando Paulo escreveu Romanos, ele estava a caminho da Judéia para levar uma oferta para os pobres da Judéia. Então eu me identifico muito com essa carta, me identifico muito com o chamado de Paulo, que é meio fora dos paradigmas, dos padrões, às vezes até mal compreendido pelos seus próprios irmãos apóstolos, né? Alguns até demoraram a aceitar Paulo como apóstolo. Teve briga entre Pedro e Paulo, né? Que coisa, né? Crente brigando desde aquele tempo, né? Parece que as coisas não mudam, né? Às vezes a gente acha que o mundo é todo cor-de-rosa, igual o filme da Barbie, né? Mas não é não. Romanos 8, do versículo 26 em diante, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu estou lendo pouco a Bíblia em casa. Diz assim, do 26 em diante. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te. Eu estou lendo errado, tá gente? Eu estou lendo Atos, é Romanos. Eu estou lendo pouco a Bíblia em casa. Ai, Jesus. Romanos... Cuidado, boquinha, no que... Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa... Tem fraco aí, tem? Porque não sabemos orar. Meu Deus, crente não sabe orar. Olha que revelação. Como convém. Mas o mesmo Espírito, aleluia, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Existe dolo na oração intercessória do Espírito Santo. Existe dor, existe gemido. Vencendo o medo, vencendo a dor, vencendo o impossível. Nos poucos minutos que a gente vai trabalhar aqui, eu quero trazer essas meditações aqui para a gente nessa noite. Então ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo está dizendo, o Espírito Santo intervém na nossa mente. Porque se for pela nossa própria vontade, não tem como nós alcançarmos a vontade de Deus. Então existe uma interferência do Espírito Santo ao sondar o nosso coração, preparar a nossa mente para dizer, Deus, ele não sabe dizer, mas o que ele precisa é isso aqui. Aí ele continua no versículo 27, no finalzinho 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repita comigo, propósito. É propósito. Propósito não. Porquanto aos que de antemão conheceu, você podia bater no peito assim, Deus me conhece muito bem. Deus me conhece há muito tempo. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual o propósito de Deus ter predestinado? Não se assuste, é um batista que está pregando. Eu não estou falando da predestinação no conceito geral que está sendo falado aí. Nós estamos falando de uma predestinação em Cristo Jesus. Quando a Santíssima Trindade decide, Jesus, você vai à cruz. Em Cristo todos somos predestinados. Jesus,
você pagará o preço. Antes do mundo existir, antes de você existir, Deus decide que Jesus pagará o preço pelos meus e pelos seus pecados. É nessa predestinação que eu creio. Aqui deixa a porta aberta para todo aquele que crê nisso. Aqui deixa a porta aberta para que aquele que se arrependa, se humilha, venha até Ele. E aí diz que porquanto de antemão Deus conhece. E lá no versículo 30 diz que quando Ele toma essa decisão, Deus chama. E chamando, Deus justifica. E justificando, olha que interessante, Deus glorifica. Nós estamos acostumados com um consenso geral de que somos chamados para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós nos perdemos na percepção, talvez com medo da heresia, talvez com receio de falar bobagem. Mas existe um fato de que ao justificar os seus, Deus também prepara uma mesa na presença dos inimigos. Deus também glorifica aquele que outrora abatido estava. E para quê? Para que vejam de onde Deus nos tirou, onde Deus nos colocou, e aí Deus também seja glorificado. Nós precisamos vencer alguns medos. O primeiro medo de admitir a nossa fraqueza. A vida, ela tem dessas coisas. Às vezes a gente dá pau para toda obra, que se disser que Jonas engoliu a baleia, a gente acredita. Mas a vida também tem daquelas em que a gente está meio desanimado, querendo esquecer de tudo, parar, jogar, chutar o pau da barraca. Então o primeiro medo que eu quero nos convidar a vencer é o medo de reconhecer a nossa fraqueza. Não tenha medo de dizer, tá difícil, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Não tenha medo de chorar, não tenha medo de desabafar, não tenha medo de chorar no ombro de alguém. De reconhecer suas limitações. Quantas mães estão ali à beira da loucura porque não tiveram a coragem de dizer, me ajude, eu preciso de ajuda. Quantos filhos estão ali pensando em tomar remédio, se matar, se jogar de um andar, porque não ainda entenderam que é possível dizer, papai, mamãe, eu preciso de ajuda. E se o papai e a mamãe, que mundo nós vivemos, é tão difícil ter que dizer isso, for o vilão da história. Titio, professora, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastora, eu preciso de ajuda. Nós não podemos achar-nos super-heróis e nos trancarmos num poço de mentira onde somos essa supergirl ou esse superman. Nós não podemos ter medo de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Porque, pasmem, as nossas fraquezas e as nossas limitações nos tornarão fortes. Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. E por quê? Olha que loucura divina. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus deixa intrínseco quando ele diz que não precisa de médico. Você quer ter a companhia do médico Jesus? Reconheça que está doente. Como é difícil ser curado quando você não reconhece que você precisa dessa cura. Você se faz de forte quando você na verdade não está forte. Repare que eu digo está, porque a força ou a fraqueza não é uma situação definitiva na vida de ninguém. São estágios que nós devemos passar, que nós devemos enfrentar ou tentar preservar o máximo possível quando de força se trata. Mas o que eu quero dizer é, perca o medo de reconhecer suas fragilidades. Perca o medo de dizer eu não sei. Perca o medo de dizer eu vou pesquisar melhor. Perca o medo de reconhecer que você é humano, que você está enfrentando uma dor. Perca o medo da dor. Como é que tá, irmão? Tá só na bênção. Então você não é crente não, meu irmão. Só na bênção, o tempo todo, tem como não? Então me ensina isso aí e vem pregar aqui no meu lugar, pelo amor de Deus, porque eu estou precisando aprender. Ninguém vive só na bênção o tempo todo. O pastor Léo estava aqui orando aqui, Deus abençoa a vida financeira dos teus filhos. Eu digo, oh Deus, o cheque especial, Senhor, tira. E ainda estendi a irmão, que eu sei que, né, tem um bocado precisando dessa unção, de livra do cheque especial. Abençoa, multiplica as finanças, libera a generosidade. Não tenha medo de ser generoso.
Tem gente que acha que a prosperidade, ela é fruto de reter. Quanto mais eu guardar, mais eu terei e tudo mais. Mas eu descobri que a generosidade, ela vem como um fruto daquele que aprendeu a não reter para si mesmo, mas estender aos outros. A generosidade é um sintoma do salvo. Uma outra coisa que a gente percebe é que quando nós podemos entender que nós somos mais do que vencedores, como Paulo fala em Romanos 8, mas não é porque nós somos fortes. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque a nossa força, ela não vem da gente. No versículo 37, ele é claro ao dizer que nós, né, em todas as coisas somos vencedores. Mas por que somos vencedores sendo fracos? Parece uma dualidade, uma coisa que não se encaixa, né? Como é que eu posso vencer sendo fraco? Aí é que tá, porque a força não vem da gente. A força vem do Senhor. É nele que nós nos alicerçamos. É nele que nós nos prendemos. É nele que nós estamos. E se nele estamos, nós já sabemos o final da história. Eu posso estar fraco, eu posso estar ali abatido, eu posso estar ali passando por uma fase, mas eu sei que no final, estando nele, eu serei um vencedor. Então, meu irmão, bata no peito, diga para a sua alma, ordene a sua alma, lembre a sua alma de quem você é. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Aqui eu vou puxar uma brasa para a fogueira batista, né? Como nós cremos, somos corpo, alma e espírito. Corpo a gente alimenta com a tapioca, com cuscuz com tripa, uma charque. Alma a gente alimenta com esperança, joga no futebol com os amigos, são as nossas emoções, a nossa psique. É quem nós somos na essência humana. E espírito é aquilo que se conhece de Bíblia, de oração, de jejum, de Deus, do secreto, do sagrado. O problema às vezes não é o espírito. Você perguntar o que é que diz lá em João 3,16, 25, Apocalipse 3,20, vai perguntando os versículos da Bíblia, você vai saber um bocado. Você vai saber o que é tricotomia, dicotomia, você vai saber o que é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Mas às vezes o teu coração está esmagado, está destruído, a tua alma está precisando de socorro. Porque não se trata de preparação espiritual às vezes se trata de uma alma que não aprendeu a pedir socorro. E aí Davi pega com a sua consciência espiritual e resolve conversar com a sua alma. Esse é o poder do conhecimento da Bíblia e de quem Deus é. Ele pega a sua consciência espiritual e conversa com a sua alma. Diz: ô minha alma, o que é que está acontecendo que você está aí triste, abatido? Espere em Deus, rapaz. Eu sei que tem um bocado de irmã aqui que já é acostumada a conversar sozinha, então isso facilita para você, né? Às vezes está lá a Shelly lá na pia. Porque não sei o que. É o que, Shelly? Isso não é contigo não. Eu digo: é com quem? Só está eu e ela dentro de casa. Então aproveita esse dom de falar sozinho e fala consigo mesmo e diz assim: ó, te aquieta, te acalma, não se esqueça das promessas que Deus fez para você. Eu sei que talvez agora você não esteja vendo, assim como o irmão Antônio não viu eu comprando o sítio para dar continuidade ao sonho dele, mas um dia eu vou me encontrar com ele lá, vou dizer: Abraão, dá licença aí, deixa eu falar um negócio aqui com o Antônio. Ô Tônio, tu não sabe da maior, depois que tu bateu das botas, irmão, eu comprei aquele sítio, juntei com os irmãos, a gente fez umas piscinas, deu um tibum lá, não sei se Jesus vai deixar tu ir lá ver, deve estar até verdinho, né, que ele já voltou, né? Tem promessas que a gente não vê, aquieta, mas vai se cumprir. Deus vai fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Aquieta o teu coração, conversa consigo mesmo. Isso não é coisa de doido, não é coisa de crente. Davi já fazia isso antes de existir Diazepam. E aí ele diz que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Eu fico pensando assim no mundo espiritual. Não sei se você... É do meu tempo, tá? Esse negócio é do meu tempo, é a cara da velhice. E hoje o inimigo tentou me entristecer antes de vir para o culto. Uma hater lá botou lá no Instagram, numa entrevista minha: tinha que ser um velho branco e careca. Eu disse: magoou? O careca eu até aceito, mais velho, mas tá bom. Eu falei: ó, Shelly, que eu recebi aqui hoje. O povo quer desabar na gente, né? Mas deixa para lá.
Eu olhei para minha alma e disse: você é jovem. O que importa é isso. Esqueci até o que eu ia dizer. Sim, eu acho que o Espírito Santo, quando eu era no meu tempo, tinha um filme da Comep, que você colocava, o cara encontrou um óculos, que toda vez que ele colocava o óculos, ele via o reino espiritual. Quem já assistiu esse filme aí? Ele botava um óculos e ele via o mundo espiritual, via os demônios conversando. Alguém já viu esse filme, não? Não é do tempo de Milton, né? Ele está dizendo, né? Miguel Loquia já viu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, às vezes eu fico imaginando o reino espiritual. Eu fico imaginando, olha o que a Bíblia diz: o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo está lá, ó. Aí ele chega lá e vê um cara assim, ó. Hoje eu já li a Bíblia 300 vezes. Orei 3 horas e meia. O irmão já orou hoje? Aí o Espírito Santo passa por ele e faz assim. Aí vem um lá: oh Deus, eu não sei nem o que orar, Jesus. O Senhor estava aqui querendo orar, buscar o Senhor, uma peste daquela mulher estava ali perturbando. Aí o Espírito Santo diz: coitado, está precisando de mim. Diga, meu filho, o que é? Fala aqui que eu explico para Deus, que aí esse gemido aí ninguém entende. O fraco desfruta da presença do Espírito. O humilde, Deus levanta. O soberbo, Deus abate. Amém? Então, a gente vence, não pela nossa própria força, mas por causa do Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. Porque Ele é o vencedor de fato. E estando nele, nós também venceremos. Uma segunda coisa que pode nos levar a vencer esses medos é saber que a mão de Deus é que dirige o nosso futuro. A mão de Deus é que dirige o nosso futuro. Olha que interessante. O capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Fato número 1. Sem Deus nos amar, dificilmente nós nos aproximaríamos dele. Por que que nossos filhos amam a nós que somos pais ou mães? Porque nós semeamos esse amor no coração do filho. E verdade seja dita, não tem nem muito motivo para pai amar o filho. Primeiro que quando o filho chega, ele já começa roubando nosso sossego, nosso sono, nosso dinheiro, arranhando nosso carro. Só Jesus é a causa. Mas ainda assim, de uma forma inexplicável, sobrenatural, a gente ama essas criaturinhas que perturbam até completar 18 e às vezes depois de 18 continua perturbando. A gente continua amando. É incondicional o amor de um pai e de um filho. E é por isso que o filho nos ama. Eu também amaria um cara que me tolerasse, me desse dinheiro, pagasse minhas contas, botasse eu na escola, pagasse a faculdade, me levasse para passear de carro, me levasse para comer no McLanche feliz, essas coisas do tipo. Eu amaria. Deus é esse pai que nos ama, que cuida de nós, sem nós merecermos. E inevitavelmente isso vai despertar no coração do cristão um amor por Deus. A Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas olha que palavra poderosa, que revelação poderosa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para que a gente possa compreender a grandeza dessa revelação, a gente precisa entender o que é que esse texto não está dizendo. O texto não está dizendo que todas as coisas são boas. Não. O texto está dizendo que todas as coisas são boas para aqueles que amam a Deus. Não. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E coisas ruins acontecem com gente boa. Eu não quero dizer aqui que nenhum de nós aqui é bom, não. É apenas para exemplo de aplicação. Porque teologicamente falando, bom só tem um, que é Deus. Mas para que a gente possa compreender melhor aqui na nossa limitação, coisas ruins acontecem com gente boa. Quando dá um terremoto, derruba a casa do crente e do não crente. Quando dá lá um tufão, um maremoto, seja o que for, pega na casa de todo mundo. Lá no Havaí, o fogo não saiu dizendo: opa, casa de crente, desculpa, do ímpio aqui, católico, não, macumbeiro, crente, opa, desculpa, paz do Senhor, irmão, vou queimar essa casa aqui. Não, queima a casa de todo mundo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso é um fato. Mas o que
está poderoso nesse texto aqui é que a Bíblia também não está dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que o texto está dizendo. A Bíblia também não está dizendo que todo mundo ama a Deus. É outro fato. Não é todo mundo que ama a Deus. E ainda tem aqueles que amam só de palavra. Ainda tem aqueles que amam só religiosamente. O último que declarou triplamente o amor por Jesus, o negou triplamente também. Então, existem certas condições para que a gente compreenda o cooperar destas coisas. E a primeira condição é: ame a Deus. Porque coisas boas e ruins, acontecendo ou não, cooperarão para o seu bem. E você pode dizer, como que uma coisa ruim coopera para o meu bem? Não é a coisa em si, mas o efeito dessa coisa. Olha, antes de ontem, eu percebi que as árvores que a gente plantou lá na frente da igreja, a nossa igreja lá é bem enxeridinha, né? Quem foi já sabe. A gente trouxe 2 árvores de Santa Catarina, colocou lá na frente. Então parece até um pedacinho dos estates lá na frente, né? Bem bonitinho. A capela como um chalé e na frente 2 árvores pinheiros daquela bem bonita, né? Só que aí o vento do sertão, do Cariri, é muito forte. Então as árvores estavam pendendo muito. E aí eu conversando com um rapaz que trabalha com poda, ele falou: pastor, se você cortar, torar essa árvore no meio, a tendência é o caule dela engrossar, ficar mais forte. Quando ela crescer, ela vai aguentar mais. Porque do jeito que está, é perigoso quebrar com a ventania, cair em cima de um carro, de alguém que vai passando. Eu olhei para aquelas 2 coisinhas lindas que o Papai do Céu criou e disse: oh, que pena, mas tem que cortar, né? Aí cortou, ficou feio. E enquanto eu estava ali olhando para aquelas 2 árvores feinhas sendo cortadas, os galinhos caindo no chão, eu lembrei: Deus, a gente é assim. A gente é assim, a gente está lá, ó, glamuroso, bonito, os cabelos aos ventos. O meu não vai, né? Mas vocês entenderam o ar da coisa. O vento lá, tal, nada nos abala, o vento bate, a gente vai, opa, voltei, quem é você, vento, né, Olé? Mas chega um momento que a gente sofre um corte, algumas podas que vão nos reduzindo, que vão nos diminuindo, que vão nos enfeando, vão nos deixando feio, sofrido, parecendo um pinto molhado no lixo. Mas isso nos fortalece. A gente fica mais forte. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai voltando a florir. A gente vai florescendo novamente. A gente vai aguentar o vento por mais tempo. Não são mais os mesmos ventos que vão ter a mesma capacidade de nos derrubar, porque quando ele vier vai dizer: eu já passei por isso, hoje eu estou mais forte. E biblicamente, quando a gente pensa sobre isso, eu até separei alguns versículos aqui, é que a Bíblia diz que no Romanos 5, versículo 3 e 4, se puder botar aqui atrás, por favor, Romanos 5, 3 e 4, que nós ainda nos orgulhamos até mesmo no sofrimento, porque o sofrimento produz firmeza. Qual é a tradução que está aqui? Perseverança, a mesma coisa, né? Sofrimento produz perseverança. Eu não sei se planta sofre dor. Não sei. Prefiro até não saber. Ficar pensando assim, né? Os natureba que estiver assistindo agora vão ficar: você cortou a plantinha. Eu não sei se ela sente dor. Mas se ela sente dor, ela vai ficar mais forte. Sentindo ou não, vai ficar mais forte. Os ventos não vão quebrá-la, não vão derrubá-la. Ela não vai afetar outra pessoa, porque gente fraca, quando cai um monte de gente perto dele também. É igual o alcoólatra, ele diz assim: eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou fazendo mal só a mim mesmo. Não, você faz mal para os filhos, para a esposa, a família toda sofre quando você escolhe continuar na sua fraqueza. Lembra que eu falei que a fraqueza é um estágio, não deve ser uma permanência. O crente nunca pode dizer assim: eu já entendi, é assim mesmo, eu nasci para ser sovaco de aleijado. Não. Levante-se. Dê ordens à sua alma.
Lembre a sua identidade. Diga, você nasceu para ser vencedor porque Cristo venceu e você é dele. Se levante, já chorou demais, sacuda a poeira, lembre-se daquele louvor brasileiro de MPB, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, aleluia. Irmão, toma posse dessas palavras. A Bíblia diz, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não tem comparação. Se fosse um nordestino que tivesse escrito isso aqui, ele teria dito, tem pareia não, irmão, com a glória futura que está para ser revelada em nós. Não tem comparação. Não tem pareia. O sofrimento do tempo, aguenta aí mais um pouquinho. Dá uma cutucada em quem está perto de você, aguenta mais um pouco, passa já, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco aí, Lu, que eu termino já. Eu sei que os dedos estão doendo, aguenta mais um pouco. Não dá para comparar com a glória que será manifesta. Teve um livro que foi muito polêmico quando ele foi lançado, o livro A Cabana. Eu me apaixonei por aquele livro, eu gostei muito daquele livro. Teve gente que odiou, teve pastor que detestou, teve pastor que disse que era heresia. Mas a essência do livro, tem umas coisinhas lá que o cara passa na paneira, né? Mas a essência do livro é linda, porque o sonho do pai era ter a menininha de volta. E Deus diz para ele assim, eu vou mostrar para você onde está a sua menininha. E aí ele conversa com a menininha e diz, eu estou doido que você volte para casa, minha filha. E a filha diz assim, eu estou doido que você venha para cá, pai. Estou doido que você venha para cá. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar o reino espiritual com a facilidade com que nós enxergamos os nossos problemas, nós enfrentaríamos os nossos problemas com mais ousadia, com mais determinação, com mais perseverança. Porque o nosso alvo, o nosso foco é o céu, querido. Tudo é passageiro. Quando Salomão, na sua loucura, que Salomão é meio doido, eu tenho certeza, Salomão viajava sem fumar maconha. Salomão ele disse assim, olha, eu estava aqui pensando, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, é um papo meio doido, né? Mas o que Salomão estava dizendo? Qualquer coisa comparada à divindade, qualquer coisa comparada ao sagrado, qualquer coisa comparada à glória do que está por vir, qualquer coisa comparada ao reino dos céus, é vão, não tem valor, perde o seu valor. Diante do verdadeiro valor da existência, qualquer coisa, por mais que julgamos essencial, perde o seu valor. Então a dor já não tem a mesma importância, o medo já não tem mais importância, a dor que outrora me abatia, agora me fortalece, a dor que outrora estava me matando, agora se transforma em escola, e através dessa dor eu sou revigorado, fortalecido e preparado para o que está por vir. E sabe, que coisa interessante, é que ainda nessa temática, o mesmo apóstolo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 17 e 18, ele diz que a leve tribulação, leve, tem tradução que diz momentânea, tem tribulação que diz passageira. Perceba que são estágios, você passa por elas. A leve e momentânea tribulação, além de toda medida, um peso eterno de glória. Nós não olhamos para coisas visíveis, mas para as invisíveis, que são eternas, a fim de fixarmos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se pode ver, pois o que se vê é transitório, é passageiro, é momentâneo, mas o que não se vê é eterno, é para sempre, é eterno, é para sempre. E isto, meus irmãos, vale muito a pena. Jesus diz, não junteis tesouros onde a traça e a ferrugem corrói. Deus nos ensina a recolocar os nossos tesouros. Nos ensina a entender que a nossa essência é eterna. Aleluia. Eu sei que a dor, às vezes, ela nos encoraja a acreditar que Deus não nos ama. Afinal, que pai deixa um filho sofrer? Eu tenho uma notícia para você. O pai que te ama é o pai que enviou Jesus para a cruz. E quando Paulo pensa acerca disso, sobre suas fraquezas, suas injúrias, suas perseguições, seus sofrimentos,
Por isso que ele fala lá no 2 Coríntios 12, que é na fraqueza que ele é forte, mas ele diz que aquele que não poupou o seu próprio filho. Então o amor de Deus, ele meio que nos permite ser conduzidos à cruz. Por um bem maior. Jesus está no Getsemane, orando, suando sangue, chorando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tem algum jeito de eu não precisar passar por essa dor? Mas a dor que Cristo enfrentou nos poupa de uma dor eterna, mas não nos livra das dores passageiras. Então, quando a gente estiver querendo nos queixar das dores passageiras, lembre-se da dor eterna que Deus te livrou. Seja grato. Seja grato. A dor que Cristo enfrentou não nos poupa de dores passageiras. Mas como Paulo diz, nestas dores nós ainda somos fortes. Outra coisa, perca o conformismo com a queda. Eu substituí conformismo por medo porque é muito bom ter receio de cair. É muito bom. O medo às vezes é nosso amigo em alguns aspectos. Mas não se conforme com a queda. Inclusive a Bíblia diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. E a Bíblia não nos exime da possibilidade de cair. Por exemplo, Salmos 37, 24 diz que se o justo cair, ele não fica prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. E é com você que caiu que eu quero falar nessa noite. Pelo menos nesse momento agora. A queda, ela não é o seu lugar final. A queda não é a sua estação de destino. A queda não é o seu propósito. Ela pode ser a sua escola. Eu sei que tem muita gente paralisada, sem servir, sem se envolver, por medo de cair novamente. Por vergonha de ter caído anteriormente. Por receio de conduzir outros à queda. Mas a queda não é o seu fator final. A queda não é a sua estação final. A Bíblia diz que se você caiu, Ele te segura pela tua mão e te levanta. E Ele pode fazer isso através do seu pastor, da sua pastora, da sua líder de intercessão, através do irmão que está aí ao seu lado, através da sua esposa, através do seu esposo. A mão de Deus está estendida através dos seus para te levantar da queda. Chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você agir, chegou a hora de você marchar, chegou a hora de você continuar em direção ao seu propósito. Aleluia. Aleluia. Por último, e não menos importante, é que as dores que nós sofremos, vença essa dor, porque elas serão uma preparação para a consolação de outros irmãos. A Bíblia diz também, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o Pai misericordioso e Deus de toda consolação, que nos consola com toda a nossa dor e aflição, a fim de podermos também consolar os que se acham em qualquer aflição, com a consolação com que somos consolados por Deus. Que nos consola, pode voltar para onde estava. Que nos consola em todas as nossas dores, tribulações e aflições, para que com a consolação com que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ah, que coisa maravilhosa. Eu não sei se eu já contei isso aqui na Zoe, mas um dia eu tinha 14 anos e o pastor Sidney Chachá foi pregar na minha igreja lá em Tibiri. Eu era um jovem novo convertido e ele contou uma história. A história do
de um homem chamado Sebastião Eugênio, conhecido como Pastor Tião. E ele contou a história que um dia Tião estava lá como missionário, lá na cidade de Itaporanga, sertão da Paraíba, isso por volta da década de 80. E ele não tinha médico na cidade, não tinha dentista, não tinha nada. E ele estava com o dente muito inchado. E estava com muita dor. E Tião, ele nem sabia ler. Mas ele pregava a pregação que ele escutava um pastor pregando no rádio. Ele decorava e pregava no culto à noite. A história é tão tremenda que um dia Tião ficou em cima de uma pedra. E ele disse, de manhã, 8 horas da manhã, pegou a Bíblia e disse: eu só saio daqui quando Jesus me ensinar a ler. Ninguém nunca disse para o Tião que não era assim que a coisa funcionava, né? Não tinha escola, não tinha frequentado a escola, como todo sertanejo das antigas, minha escola foi um cabo da enxada. E o bom de não saber certas coisas é que essas coisas que nós sabemos não nos limitam, né? É incrível isso. A inocência de uma criança produz milagre. Abrindo um parêntese, uma vez eu estava em Pedra Branca, a gente foi orar por chuva. Fazia quase 3 anos que não tinha uma chuva veemente naquela cidade. E uma criancinha veio para o culto à noite com um guarda-chuva, só ela. E choveu. Tinha acabado de estourar aquela música, faz chover, faz chover. E a gente cantando, ministrando, ministrando. No meio da música começou o toró de chuva lá. Sítio Manguenza, lá na região do sertão. Mas voltando à história do Tião, ele também não tinha fatores limitantes, ele ficou em cima daquela pedra orando, 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 até que ele começou a ler João 3,16, pulou para o 17, para o 18, e Tião hoje sabe ler. Não sei como, mas ele disse, eu só sei ler a Bíblia. Mas a história interessante é que o dente dele inchou. E ele olhou para uma moto velha que ele tinha, ele não tinha dentista, não tinha dinheiro para ir para uma outra cidade longe, que era Patos, e também não tinha dinheiro para comprar remédio. Aí ele pensou genialmente, como aquela mente empreendedora sertaneja, e se eu colocar um pinguinho de gasolina no dente, será que resolve? Tião se abaixou lá debaixo da moto, tirou aquela mangueirinha, pingou gasolina no dente. Isso Xaxá contando lá na nossa igreja, lá em Tibiri. Xaxá perguntou para ele, desinchou, Tião? Ele disse, aí, pastor, desinchar não desinchou não, mas eu preguei sábado e domingo sem doer. Enquanto tinha um monte de gente rindo na igreja, eu ficava ali chorando, eu dizendo, oh Deus, como é que pode alguém passar por isso voluntariamente? Ele podia sair da cidade dele e ir para ir morar em outra cidade grande. O que move alguém a passar por isso voluntariamente é o Evangelho, é o amor ao Evangelho. Dores que eu chamo de opcionais. Dores opcionais. Quem opta pela dor? Eu lembro que eu disse, eu quero ser um caba desse aí. E Xaxá disse, quem quer ser um missionário, vem aqui na frente. Muitos foram, mas eu fui um dos últimos a se levantar, fui lá na frente. Eu lembro que alguns caras dizendo, Pia, não dou 2 meses, isso é fogo de palha. Também não desanime não, quando as pessoas desacreditarem em você. Acredite no propósito de Deus para a sua vida, é isso que importa. Ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita. Mas pelo menos você acredita no que você acredita e fique firme. E aí, passaram-se alguns anos. Eu fui convidado para pregar numa conferência missionária em Iguatu, no Ceará. Seria eu e mais 2 preletores. Eu não vou conseguir contar essa parte. E um dos preletores era o Sebastião Eugênio. E na época eu nem me lembrei disso, eu não liguei o nome à pessoa e tal. Mas ele ia pregar por último, eu fui o pregador de abertura na conferência missionária. E eu contei essa história. E tinha um cara ali, lá no cantinho, chorando, um senhor chorando. E depois ele veio chorando muito falar comigo, ele falou, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, o que é? Ele disse, eu sou o pastor Tião. E eu nunca tinha entendido por que eu passei por aquilo, mas hoje eu estou entendendo que Deus usou a minha dor para fazer de você um missionário. As dores que nós enfrentamos
não vão curar outras pessoas, não apenas curarão outras pessoas, como vão encorajar outras pessoas a enfrentarem as suas próprias dores. Não desista diante do medo, não desista diante da dor, não desista nem mesmo diante da dúvida, ela faz parte da existência humana, mas o sobrenatural, o divino, nos convida a viver o impossível. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia.